Boa tarde, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um workshop, hoje falando sobre roupas medievais. Nós vamos aprender aqui como confeccionar um tabardo, tá? Então, o que nós veremos a princípio, né, hoje? O que é um tabardo? Né? Então, vocês podem perceber aqui na imagem inicial, onde nós temos as roupas aqui que o pessoal está usando, né? Então, nós vamos aprender o que é um tabardo, por que ele é importante no caso aqui na batalha campal, por que o pessoal usa esse tabardo na batalha campal, tá? Vamos aprender a fazer a modelagem simplificada desse tabardo. Vamos falar sobre dicas de tecido para a confecção do tabardo e como confeccionar o tabardo de uma forma simplificada. Então, como costurar ali o seu tabardo para a equipe de vocês poder participar da batalha campal. E também, para finalizar, depois nós vamos aqui dar algumas dicas de roupas medievais masculinas e femininas para que o pessoal possa usar aí no dia do evento, né? Então, quem vai para a batalha, quem vai batalhar, vai usar um tabardo. Quem vai só participar ali observando o pessoal da batalha ou em outras brincadeiras que terão no dia, vai poder aí confeccionar suas roupas ou então, né, usar aquelas roupas que já tem em casa, mas dando um toque medieval nessas roupas. Então, vamos lá. Então, um tabardo, né, como o dicionário aqui deixa claro, no século 13 e 14 era uma espécie de capote com capuz abotoado e mangas, né? Já lá no século 15 foi um casaco folgado com um grande capuz e mangas que os homens usavam sobre uma espécie de colete e as mulheres sobre um corpete. E entre os carmelitas era um hábito religioso. Então aqui vocês podem ver pela imagem, né, que é um tipo de uma túnica, né? Antes tinha mangas, toucas, né, mas não é necessário no caso para o nosso evento agora. Então, na verdade, é só realmente uma túnica, né? O tabardo nada mais é que o uniforme para essa batalha campal, né? Ele vai conter normalmente as cores do seu clã ou do seu reino, porque isso vai ajudar a identificar quem é você em um campo de batalha. Então, por exemplo, vamos aí comparar com os jogos de futebol, né? Se você vê lá os dois times, cada time tem um uniforme. Então, como é uma batalha, também cada time, cada equipe ali também tem que ter o seu uniforme, né? Então, normalmente o pessoal usa cores do seu clã. Então, e também pode colocar aí no caso um brasão ou alguma imagem que representa o seu clã, né? Então aqui ele pode também conter o símbolo que identifique o seu clã. Então é legal vocês pensarem sobre isso, né? Que imagem vocês querem que represente o clã de vocês, porque além de confeccionar o tabardo, vocês podem colocar sim uma imagem, né? Para identificar a unidade de vocês, identificar a equipe de vocês. Então, para a gente fazer uma modelagem simplificada de um tabardo, o que vai usar de material? Então, o material básico é uma régua, né, caneta ou lápis, uma fita métrica, papel pardo, né, e tesoura. Então, esse é o material básico que nós vamos usar aí para fazer a modelagem, né, o desenho desse tabardo a princípio, tá bom? Então, nós precisamos primeiro usar a nossa fita métrica para tirar a medida de quem vai usar o tabardo. Então, se é você que vai usar o tabardo, pede para um colega seu tirar suas medidas, para você depois, em seguida, poder aí fazer a modelagem do seu tabardo. Se for o seu colega, ajuda ele aí, tira as medidas dele, anota bonitinho, para depois conseguir fazer a modelagem, tá? Então, o que a gente vai precisar aí de medida? Primeiro, a largura do tórax ou do busto, né? Então, no tórax, aqui como mostra na imagem, é essa linha aqui A, tá? Então, é a circunferência que é ao redor dessa linha A. Então, tanto você vai pegar a fita métrica, colocar aqui ao redor do corpo, nessa região, para ver a medida do tórax ou do busto do candidato aí à batalha campal, tá?
Comprimento do corpo. Outra medida que a gente vai usar é o comprimento do corpo, tá? Que no caso é aqui essa linha aqui rosinha, né? Que nós estamos vendo aqui. Então, vem aqui do ombro até a cintura, tá? Então, é o comprimento aqui do ombro, a marca do ombro, até a cintura. Como que eu acho a cintura dessa pessoa? A cintura fica uns 3 dedinhos acima do umbigo, tá? Então, você dá uma olhadinha ali, marca o umbigo certinho, para você conseguir achar a cintura certinha aí para fazer a modelagem, tá? E, por último, a outra medida que nós vamos precisar é o comprimento total, que é o comprimento total da onde o pessoal vai querer o tabardo. Então, eu vou pegar essa medida aqui D, né, que é aqui a partir do ombro, até o local onde eu vou querer fazer aí o acabamento do meu tabardo. Então, por exemplo, a barrinha dele. Então, se eu quero até o joelho, eu vou tirar a medida aqui do ombro até o joelho. Se eu quero um pouquinho mais para cima, a medida aqui do ombro até a região onde eu quero a minha roupa ali, tá? Onde vai terminar ali, onde eu vou ter a barra da minha roupa. Então, essas são as medidas principais aí para confeccionar, fazer a modelagem básica do tabardo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa agora, depois de ter tirado as medidas do participante, é marcar no papel pardo o comprimento total do tabardo. Então, você vai lá, vai pegar a fita métrica, estender a fita métrica ali do ponto 0 até o local ali onde você quer. No caso, eu peguei as medidas de um professor e a altura dele, né, o comprimento ali do tabardo dele foi 89 centímetros aqui. Então, eu fiz essa marcação aqui em 89 centímetros, né? Então, foi o primeiro passo. Bom, em seguida, nós vamos fazer a marcação depois que a gente fez aí a marcação do 89, a gente precisa traçar uma reta, né? Uma linha, porque nós vamos fazer nada mais, nada menos que um retângulo aí com as medidas que a gente tirou do candidato, né? De quem vai participar. Você ou seu colega, né? Então, para quem você está confeccionando esse tabardo. Então, fez a marcação lá do 89 centímetros, passa uma linha reta nisso daí, tá? Nessa marcação. Em seguida, nós vamos aqui marcar a altura do corpo. Lembra que a altura do corpo era ali, né? O comprimento do corpo seria ali do ombro até a região da cintura, né? Então, no caso da pessoa que eu medi, foi 47 centímetros. Então, 47 centímetros, eu marquei ali, né, da parte inicial do meu papel até o 47 centímetros e vou fazer a mesma coisa. Vou traçar uma linha, né, assim como eu fiz ali com o 89. Faço uma linha reta, tá? Na parte superior do papel, né, como eu estou fazendo um retângulo, aquilo ali foi realmente a altura, né, o comprimento da roupa que eu estou fazendo. Agora eu vou trabalhar com as larguras, né? Então, no caso, com a medida do tórax ou do busto que eu trabalhei, que eu escolhi ali da pessoa. Então, eu vou pegar a medida do tórax, vou colocar na minha fita métrica e vou dividir essa medida em 4. Tá? Então, no caso ali, da pessoa que eu usei ali para tirar as medidas, para confeccionar esse tabardo, a medida foi 96 centímetros. E aí, eu peguei, dobrei essa fita métrica em 4 e fiz a marcação ali. Então, quer dizer, é a medida total dividida por 4. Aí, eu vou colocar essa marcação ali no papel, para traçar uma linha reta também, desde a parte de cima ali do papel, né, da parte onde seria o ombro, até a parte ali da barra, tá, no comprimento total do seu tabardo, tá?
Uma dica, né, como eu já falei aqui, para não ter que calcular com uma calculadora, por exemplo, a medida, é colocar a medida total do tórax na fita métrica e dobrá-la em 4 partes. Aí você coloca o tamanho que ela ficou ali no início do papel até o lugarzinho ali onde vai dar 1/4 aí da medida, tá? Por que isso? Porque nós estamos usando aqui, vamos fazer uma modelagem, né, desse tabardo dobrada, né? Então, vocês vão ver que quando a gente for colocar no molde depois, no tecido, a gente vai usar o tecido dobrado. Então, quando na hora de recortar, ele vai ser uma peça única, né? Tanto frente e depois as costas. Tá? A gente só vai usar uma costura no ombro, tá? Então, é bem simples de verdade. Tá? Bom, depois que a gente colocou aí, né, a medida do tórax dividida em 4, a gente também lembra, para ficar bem retinho, é legal eu colocar tanto a medida do tórax dividido em 4 lá em cima, né, onde está o ombro, e depois eu colocar lá na barra, onde tem ali o comprimento total do meu tabardo, né, que era lá onde estava marcado, no caso, 89 centímetros. Então, para que eu possa realmente traçar uma linha que fique retinha, bonitinha, né? Lembrem-se aí das aulas de geometria. Bom, então basicamente a gente criou, como eu falei, um retângulo a partir das medidas que a gente tirou da pessoa, né? Então eu coloquei aqui da parte inicial aqui do papel pardo até aqui eu coloquei a medida do corpo, que é aquela medida do ombro até a cintura da pessoa. Depois também aqui do comecinho do papel, que representa aí o ombro, né, a medida do ombro, até a barra da minha roupa, que é aqui o comprimento total. Eu risquei mais aqui embaixo. Agora, da lateral aqui do papel até aqui, que medida foi essa? Foi a medida do tórax ou do busto dividida em 4 partes, né? Então, essa medida aqui, como eu falei lá, eu dei a dicasinha, coloca ali a medida total na fita métrica, dobra ela em 4 e coloca aqui para você achar 1/4 dessa medida, né? Então, a gente fez um retângulo seguindo essas medidas que a gente tirou, né, de quem vai participar. Bom, agora resta a gente fazer a marcação do decote do tabardo. O que é o decote? Aqui é onde vai sair o pescoço da pessoa, né? Que tem que ter aqui a parte onde vamos colocar a cabeça aqui da pessoa, né? Então, faça uma marcação, eu utilizei uma régua aqui, que eu já estou acostumada para modelagem, mas vocês podem pegar, por exemplo, uma roupa, uma camiseta, alguma coisa, né? E colocar por cima para fazer essa marcação. Ou realmente alguma coisa, tentar fazer a mão livre mesmo, né? Que é realmente uma curvinha aqui para fazer a marcação do decote. Se acaso, né, não façam aí o decote muito grande, porque pode ser que depois, mais pra frente, lá na hora que você vai recortar, você vê que ele tá muito cavado. Então, fica meio esquisito. Então, melhor você cortar pouco, né? Fazer um decote pequeno, porque depois, na hora que você vai colocar, né? Se ficar pequeno, já ajusta no corpo. Corta ali o tanto que desejar, mas para não ficar demais também, tá bom? A gente corta direto no pano. Bom, depois que você fez a marcação tudo bonitinha, já desenhou ali o tabardo, nós vamos cortar esse molde. E aqui, ó, tem a imagem desse molde cortado. Então, tem a largura aqui, a largura do tórax, né, dessa ponta até essa, dividida por 4. Lá da parte de cima até aqui embaixo, eu tenho aqui a medida total, o comprimento total do tabardo. E aqui até a metade, aqui onde é a cintura, eu tenho a medida do corpo, tá? Do ombro até a cintura. Então, essa é para ficar mais ou menos assim aí o seu tabardo,
o seu molde para o tabardo, né? Bom, então vamos falar agora um pouquinho, né, de algumas dicas de tecido, né? A gente viu como fazer a modelagem, uma forma bem simples de fazer a modelagem para o tabardo. Então, mas que tipo de tecido? Porque até agora a gente fez a modelagem, mas no papel. Mas que tipo de tecido poderia ser usado, né, para realmente confeccionar o tabardo? Então, é muito importante a gente escolher bem o tecido, né? Porque o tabardo ele é usado na batalha campal. Por ser uma batalha, a gente precisa pensar que esse tecido precisa ser leve, né? Ele precisa ser de uma forma leve para que a gente possa se mexer, né? Por exemplo, quando está muito frio, a gente usa roupas bastante pesadas, grossas, e daí a gente não consegue se mexer de novo, direito, não consegue levantar o braço, não consegue andar direito, né? Se é calças muito volumosas, né? Meias e tal, então acaba dificultando o movimento do corpo. Então, para a pessoa batalhar, precisa ser um material que realmente possibilite que a pessoa possa se movimentar, né, com facilidade. Então, além de tudo, esse tabardo vai ser usado por cima da roupa, né, uma roupa comum aí do dia a dia. Então, não pode ser uma coisa grossa. Então, como o evento é agora em julho, né, nós já estamos passando aqui por uns momentos de frio, né, mesmo, tá bem frio hoje, por exemplo. E então vai por cima de uma roupa já que provavelmente já vai ser meio pesada. Se esse material do tabardo for pesado também, o pessoal não vai conseguir se mexer direito e vai acabar perdendo a batalha. Então, se você quer que seu time aí ganhe a batalha, que possa se mover de uma forma bem legal aí, então tem que ser um tecido bem mais leve, né? Então, os tecidos grossos, como eu já falei, né, dificultam a mobilidade da pessoa. Então é legal escolher um tecido leve. Mas aí, para quem não entende de tecido, que tecido leve que poderia ser, né, usado? Nós temos várias opções. Uma opção, né, que é muito fácil de encontrar, qualquer loja aí de tecido que você passa, você encontra, que é o tecido de algodão. Ele tem um preço acessível e por isso ele atrai bastante gente. E ele é indicado para roupas leves, roupas simples, roupas de verão, né? Então, como é uma coisa para se colocar por cima da roupa que vocês estão acostumados a usar, que vocês vão no dia, é uma boa opção, né? A questão do algodão, né? Vocês podem encontrar de diversas cores, diversas estampas, né? Isso é muito legal. Só que tem que lembrar que as equipes de vocês são equipes de cada unidade, tem que ter pelo menos uma equipe com 10 participantes, certo? Então, os 10 participantes, vocês têm que entrar em um acordo, né? E todos os participantes irem com a mesma tecido, é uniforme, né? Então, se todo mundo vai comprar algodão, todo mundo tem que ir escolher um tecido com cor semelhante. É legal uma pessoa ir e comprar todo mundo a quantidade de tecido adequada e já fazer para todo mundo, né? Para não ter diferença de cor, não ter diferença ali, né? Para todo mundo ficar realmente uma equipe, ser um uniforme, ficar bem legal, tá? Então, o algodão é muito indicado. Outra opção de tecido leve, que é muito legal também, é a malha, né? É um material que você pode usar para fazer pijamas, roupas do dia a dia, né? Então, ele é uma malha a malha é confortável, extremamente confortável e garante a mobilidade, né? A malha normalmente é utilizada para roupas de academia, né? Para quem faz esportes, corridas e tal. Então, é porque realmente ajuda na mobilidade das pessoas, porque ela tem ela é leve e ela realmente estica, né? Então ela realmente possibilita que a pessoa não fique presa nos seus movimentos. A pessoa tem bastante mobilidade, sim. Então é uma outra opção. A malha, ela tem um preço também acessível, dependendo de onde você vai procurar, também não costuma ser tão cara.
Uma opção, que na verdade é até o que eu vou usar aqui para fazer o vídeo, né, de vocês que eu escolhi, é o cetim para fantasias. O cetim para fantasia, ele é uma boa opção porque ele é bem leve e ele tem um preço bastante acessível. E você encontra aí, pelo menos nas lojas que eu dei uma pesquisada aqui na região onde eu moro, sai na faixa de R$6 um metro, tá? Então é um tecido que realmente é bastante acessível, é um dos mais baratos assim que eu encontrei. E ele é bastante usado realmente para fantasias. O único problema dele é que ele desfia bastante, né? Então tem que, né, seria melhor trabalhar ele, passar a máquina. Se é uma coisa que você quer usar mais de uma vez, então é legal você trabalhar, fazer a máquina, ou fazer uma barrinha bem feita mesmo ali à mão, costurando à mão. Mas ele é um tecido super leve, super fininho, né? Então, como a pessoa vai se mexer muito também lá e às vezes já tá com uma roupa de frio por baixo, não é uma coisa que vai esquentar, tá? É uma coisa leve. E também vai ajudar, né? Não vai pesar aí na hora de se mover, tá? Bom, mais uma opção, que é a opção mais barata de todas que eu encontrei, né? E que se para quem vai para essa batalha, para participar uma vez só, e dá para todo mundo, o time inteiro aí comprar e confeccionar suas próprias roupas e não tem problema, por exemplo, em questão de ter que usar uma máquina de costura, por exemplo, é o TNT. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar do TNT ou já trabalhado com TNT em algum trabalho de escola ou feito algum evento onde vocês viram lá na mesa, por exemplo, estendido lá um TNT como toalha, porque ele é extremamente barato, então é uma coisa que pode ser descartada depois quando de muito uso, né? Então é uma coisa é uma opção legal para vocês pensarem. Né? O TNT, ele é uma sigla para tecido não tecido, que ele é classificado como um não tecido porque é produzido a partir de fibras desorientadas que não são aglomeradas e fixadas, não passando pelos processos têxteis mais comuns que são fiação e tecelagem. Então, quer dizer, a produção dele, a forma como ele é criado, produzido, é diferente de como os demais tecidos são criados. Por isso que ele é chamado de tecido não tecido. Ele é muito barato, extremamente barato. Ele é fácil de ser encontrado, tem em diversas cores e ele também aceita aí cola branca, né? Cola relevo, purpurina, lápis de cor, giz de cera. Então, para você que quer fazer o seu tabardo e quer colocar uma imagem, um desenho ali do seu clã, pode fazer ali com alguma tinta ou com um lápis de cor, com giz de cera, que pega, tá? A única coisa que não deve ser utilizada no seu tabardo é cola quente, porque essa cola quente, ela pode perfurar o tecido, ela vai queimar, ele vai derreter, tá? Então, ele também não deve ser amassado, porque você não vai conseguir desamassar e não pode utilizar ferros de passar, porque da mesma forma que a cola quente queima o tecido, faz ele derreter, o ferro também pode queimar, tá? Então é legal se você procurar não amassar, não deixar ele, comprou o tecido lá, embola ele dentro e deixa lá jogado dentro de um saquinho, dentro de um guarda-roupa, como às vezes a gente tem mania de fazer. Então, sempre deixa ele dobradinho, bonitinho, para não ter o risco de acabar perdendo o seu tecido, tá? Eu cheguei a comprar esse tecido por R$1,70, tá? Então, ele é realmente muito barato. R$1,70 um metro é muito barato e a largura dele é por volta de R$1,40, tá? Quando eu comprei. Então, é muito interessante realmente porque vocês podem comprar para a equipe inteira e vai dar um valor bem barato mesmo. E ele não desfia, então você não precisa fazer barra depois, já pula algumas etapas aí da confecção do tabardo. Ele é bem fácil mesmo, tá? Então, e você, como eu já disse, né, você pode fazer até o desenho ali usando caneta, usando lápis, fazer o desenho do seu clã ali na frente do seu tabardo. E é muito legal, tá? Então, essa é uma outra opção.
Depois que a gente, né, definiu aí o tecido que a gente vai usar no nosso tabardo, nós precisamos definir a cor, né? Que cor que o nosso clã terá? Eu acho que como nós vamos ter batalhas aí entre diversas unidades, é um encontro entre diversas unidades, seria legal vocês pesquisarem qual é a cor da bandeira de vocês e irem focado na cor da bandeira de cada cidade aí, né? De onde ficam as unidades de vocês. Para que não tenha aí, por exemplo, equipes com cores semelhantes, né? Cores iguais. Então vocês podem dar uma pesquisada, isso já ajuda bastante e vocês podem definir também aí a imagem que vocês vão querer usar, o símbolo que vocês vão querer usar no clã de vocês, tá? Isso dá uma modificada, dá uma outra aparência pro tabardo, fica muito mais legal e ajuda a identificar de que clã que vocês são, né? Então isso é uma coisa bem interessante, bem legal. Assim, o que eu sugiro, se tiver mais de uma unidade na mesma cidade que vocês, é interessante aí ter uma comunicação entre essas duas unidades para que vocês possam escolher uma cor para que não sejam cores iguais, tá? Mas escolham aí cores bem legais, bem chamativas, ou pesquisem também na internet cores bastante usadas ali na época medieval mesmo, então eles usavam bastante azul, bastante vermelho, né? Então vejam aí as cores que vocês querem usar no tabardo para o clã de vocês, tá bom? Bom, então vamos lá partir para a confecção do tabardo. Então, para a gente confeccionar, para a gente colocar as mãos à obra aí nesse tabardo, nós vamos precisar do molde que a gente fez, lógico, né? De tecido, então vocês vão escolher o tecido, né, primeiramente. No meu caso, eu comprei o cetim de fantasia, tá? Vocês podem usar, como eu falei, o TNT, que é uma opção ainda mais barata e que não vai precisar fazer barra, nada, porque ele não desfia. O cetim, ele desfia, ele é um tecido que desfia bastante, então eu vou precisar fazer uma barrinha nele. Mas quem quiser escolher o cetim também não impede de que vocês façam a barra à mão. Eu vou fazer na máquina, mas é por questão de tempo, por ser mais rápido e tal. Mas vocês podem fazer na mão, que também dá super certo, tá? Então, vamos precisar também de uma tesoura, né? Linha, então a linha de preferência aí da cor do tecido que vocês escolherem. Então, aí para quem vai, escolhi a cor vermelha, então pega uma cor, já passa normalmente na mesma loja de tecido ou algumas lojas. Bom, pelo menos a loja que eu costumo comprar, né? Eu encontro já o tecido e a linha da mesma cor. Então, eu já compro o tecido ali, eu já peço para a moça escolher a linha da mesma cor e eu já trago as duas coisas prontinhas aí. Agulha, tá? Então, agulha para quem vai costurar a mão. Se acaso você tiver aí um giz ou caneta para costura, né? Que são canetas e giz específicos aí, porque você pode fazer desenho no tecido e depois quando você passa o ferro, ele some, a marcação some, tá? Então são algumas, mas nada impede que você possa usar também o giz de lousa, né? Esse giz de colar, de lousa, ele também costuma sair bem fácil no tecido. Tá? E para quem tiver uma máquina de costura, se não tiver, como eu falei, pode ser costurado à mão, tá bom? Bom, então o que nós vamos fazer? Vamos colocar o tecido em uma mesa, né, um local plano, e dobrar esse tecido ao meio, tá? Mas de forma que o avesso do tecido fique pro lado de fora, tá? Então, no caso do cetim, é um tecido que a gente reconhece fácil o avesso, né? Porque a parte de fora dele, ela tem um brilho e o avesso não. Então, a gente dobra aí com o lado do avesso para fora. Porque eu vou fazer o risco, vou fazer a marcação no avesso, para que não apareça depois
né? Porque às vezes até mesmo caneta para tecido, às vezes pode ocorrer de não sair depois como deveria sair. Então é melhor fazer aí sempre a marcação no avesso. Então dobra seu tecido no meio, bonitinho, coloca aqui, né, deixa ele dobrado com no avesso, tá? Pra gente continuar. Em seguida, coloca um molde em cima dessa dobragem, da dobra do tecido que você fez aí, né? Então, você dobrou o tecido, coloca o molde, essa parte aqui do decote, bem na dobra do tecido, onde você, né, deixou dobrado ali, né, que tá dividido ao meio. Então, a parte onde fica o decote, que seria o meio aqui do seu tabardo, você deixa bem aqui no meio do tecido onde tá a dobra, tá? Por quê? Porque a gente vai, na hora que recortar, como a gente fez a modelagem da metade desse tabardo, quando a gente corta, nós temos a parte da frente inteira, tá? Então, é por isso que a gente tá fazendo isso. Em seguida, eu vou pegar aí meu giz, né? E vou fazer a marcação. Vou marcar todo ao redor do meu molde, passar aí para o tecido. Então, eu vou riscar, né? Em volta do meu molde, marcando aí o tecido, tá? Passar aí esse molde para o tecido. Veja aqui que depois eu fiz uma marcação, porque a gente deixou certinho o tamanho do molde, né, com o tamanho da pessoa, das medidas da pessoa. Porém, eu preciso deixar uma margem para costura, principalmente no caso de tecidos como algodão, como cetim, que eu tenho aí que fazer uma barra. Então, eu tenho que dar uma folga, um espaço para fazer essa costura. No caso de quem vai fazer com TNT, como eu falei que não precisa aí fazer barrinha nem nada, então não precisa deixar esse espaço, tá? Agora, se você quiser fazer algo mais trabalhado, é legal você deixar esse espaço de uma margem de costura de pelo menos 4 centímetros, tá? Então, dá para ver aqui a partir da flechinha. Eu escolhi uma caneta não muito escura para não ficar muito marcada, né? E essa caneta, ela quando passa o ferro, ela some, tá? Então, aqui fiz só umas pequenas marcações aqui, ó. Então, aqui, né, eu tenho aqui, tá meio claro, mas é o molde. Fiz a marcação aqui. E aqui eu tenho a marcação dos 4 centímetros, tá? Da barra. E aqui, né, dá pra ver melhor a marcação. Na parte do decote, eu deixo uma margem só de 1 centímetro, tá? Só isso daí já é o suficiente. Bom, depois então de você já ter feito a marcação toda do molde, ter passado o molde pro tecido e ter feito a marcação ali da margem de costura, que é os 4 centímetros que eu falei, você vai cortar. É lógico que deixando a margem da costura. Às vezes a gente pega, faz a marcação da margem, passa o molde pro tecido, porém na hora de cortar a gente sempre vai na linha ali, bem da onde é a marcação do molde e acaba esquecendo a margem de tecido. Então tem que cortar um pouquinho ali deixando os 4 centímetros ali para costura, tá? Depois que a gente fez aí o corte, né, do tecido, nós vamos repetir o mesmo procedimento agora, né, para as costas do tabardo. Então, a gente fez a parte da frente, a gente pode usar o mesmo molde, como é uma modelagem simples, a gente pode usar o mesmo molde e fazer as costas. Então, eu vou repetir o mesmo procedimento, colocar o tecido dobrado com o avesso para fora, né, colocar o molde em cima e tirar ali, fazer a marcação, deixar a parte os 4 centímetros de margem e recortar. Tá bom? É o mesmo procedimento. Agora a gente vai começar fazendo a costura do ombro, né? Então a gente vai colocar tecido um junto do outro, como se a gente estivesse ali realmente montando a camiseta, uma camiseta, por exemplo. A parte com brilho, no caso do cetim, fica para dentro, né? E o avesso fica para fora, porque a gente sempre costura pelo avesso, tá? Então eu vou juntar aqui primeiro, fazer a junção do ombro, tá? Então aqui
repara que eu vou costurar, fazer a junção do ombro, primeiramente, tá? Então, tenho os dois, na verdade aqui basicamente, se você estiver usando aí, se você estiver usando TNT, você só vai ter realmente que costurar o ombro e nada mais. Como eu escolhi o cetim, eu vou costurar o ombro e também vou depois aí fazer a barra, tá? Disso aí. Mas basicamente é isso, tá? Então, eu olhei ali, olha, nós temos aqui o ombro e eu vou passar na máquina, tá? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Então, eu fiz ali um retrocesso, eu passei um pouco, dou uma volta para, né, realmente, como se fosse dar um nozinho, arrematar isso daí para que ele não solte depois. Então, se você estiver costurando na mão, lembra sim de dar um nozinho para que essa costura não escape, tá? Então, lembra de voltar. Se você estiver fazendo na máquina, lembre-se de dar um retrocesso nela, que é para também arrematar aí o ombro. Então, fica a costura bem legal, fica bem bonitinha. Então, não se esqueçam aí, gente, de realmente dar o retrocesso ou dar um nozinho no final, no começo e no final da costura, para não descosturar depois, no meio da batalha, tá? Então, faça isso no caso dos dois ombros, tá? Sempre seguindo aquela marcação que você fez ali com giz, né, ou com a caneta, tá bom? Então, siga a marcação que você já fez, lembre-se de dar retrocesso e costure aí os ombros, tá bom? Me desculpem aí pela imagem escura, que realmente a câmera acabou tampando um pouquinho da luz, então ficou meio escuro, não ficou muito legal, tá? Mas espero que vocês estejam aí entendendo e não é tão difícil quanto parece. Coloquem aí a mão na massa para começar a costurar um pouquinho, tá? Então aí a gente fez a costura, né? Reparem, na hora deu para ver ali um certo brilho, que é a parte realmente da frente do meu tecido, porque eu tenho que costurar sempre o avesso, né? Bom, depois de costurado ali o ombro, né? Eu vou fazer a barra. Como eu falei para vocês, eu escolhi o cetim, e como o cetim é um tecido que desfia absurdamente, eu vou ali, né, fazer a barrinha. Então, eu faço 2 dobrinhas, né, e passo a costura para dar uma arrematada, para que ele não desfie, tá? E para que ele fique com um acabamento mais bonito, tá bom? Então, é isso que eu tô fazendo aqui nesse momento. Eu fiz 2 dobrinhas aqui e vou passar na máquina para fazer, ó, lembra sempre, eu dei o retrocesso ali, que é a mesma coisa de você dar, por exemplo, um nozinho, dar o acabamento ali para que a linha não solte depois, não descosture, né? E vou assim seguindo, vou fazendo a dobrinha e vou acertando o meu tecido e costurando, tá? Vou fazer isso ao redor do meu tabardo inteirinho. Eu só costurei ali o ombro, né? E agora ao redor dele eu pego e vou fazendo a costura da barrinha, tá? Para dar um acabamento e ficar bem legal. Vocês viram algumas imagens anteriormente, onde tem ali alguns acabamentos que o pessoal colocou fitas, né? Ou viés de outras cores aí nessa barra. Então, vocês podem também usar a criatividade de vocês e fazer o que vocês quiserem nesse acabamento, tá? Eu tô fazendo uma forma simples para realmente a gente... para mostrar para vocês que é simples, que não precisa ser nada muito complexo, que vocês não precisam ter muito trabalho, tá bom? Então, aqui, nós vamos partir, depois que você já fez toda a barrinha, né, do seu tabardo, né, tanto a barra ali realmente do comprimento, onde está o comprimento, das laterais, né, porque a gente só fechou o decote. A gente só fechou o ombro, a gente vai costurar aqui o decote. No caso, eu passei numa máquina chamada overlock, né, que ela dá um acabamento também para não deixar desfiar. Então, aqui eu passei no overlock para poder fazer só uma dobrinha para fazer a barrinha aqui do decote. Mas vocês, como eu disse anteriormente, vocês podem fazer isso na mão sem problema, tá? Então, aqui
eu peguei, né, a gente pega o decote e faz uma dobrinha bem pequenininha. Lembra antes de colocar na pessoa que vai vestir para você ver se realmente o decote tá bom ou se você tem que cortar um pouquinho mais para a cabeça da pessoa passar, né? Porque também não adianta nada ficar uma coisa extremamente apertada, te sufocando ali na hora que você vai estar batalhando. Então, precisa ser alguma coisa realmente confortável. Então, ali, veja, se precisar, recorte mais, abre, né, mais esse decote e depois faz essa dobrinha para fazer a barra, para dar um acabamento legal. Se você estiver trabalhando com o TNT, você não tem necessidade de fazer esse procedimento, porque o TNT não desfia, então é só realmente cortar, tá? Tanto a barra ali que eu fiz ao redor, né, do tabardo, na lateral e na barra dele em si mesmo, não tem necessidade de fazer se você estiver trabalhando com TNT, tá bom? Então, eu faço aqui ao redor de todo o meu decote, né? Lembrando sempre de arrematar, de fazer um nozinho ali para que ele não acabe soltando essa costura depois. E para finalizar, depois, né, que você já costurou o ombro, já fez a barra de todo o seu tabardo e fez a barrinha do decote, a gente precisa aí de um cinto para amarrar isso daí na cintura, né? Porque ele é solto, ele não tem assim as costuras ali na lateral, né? Como se fosse realmente uma camiseta, né? Ou uma túnica. Então, nós podemos usar cintos normais, que vocês já estão acostumados a usar com a calça de vocês podem realmente prender o tabardo com um cinto, ou pode usar pedaços do tecido, aproveitar algum retalho ali do tecido para fazer uma fita para amarrar na cintura. Então, aqui eu escolhi um pedaço, né? Ficou sobrando ali um pedaço no final do meu tecido e eu simplesmente, de uma boa largura, né? Eu simplesmente dobrei e passei a costura, né? Então, eu fiz a costura ali de fora a fora, né? Ele vai ficar realmente a fitinha, sempre lembrando de costurar do avesso, tá? Porque depois nós vamos virar e vai ficar, a costura fica sempre por dentro, tá? Para ela não ficar aparente. Então eu faço isso, costuro de fora a fora a minha fita, tá? E depois finalizo ela, tá? Faço a costurinha. Então aí a gente já tem, no caso, um tabardo pronto. Nós temos, aliás, se você quiser depois, como eu já disse, você pode colocar aí um símbolo na frente, você pode até colar, tem colas de tecido hoje em dia, então você não precisa necessariamente costurar. Você pode pintar, né, com tintas de tecido, ou se for no caso do TNT, você tem a opção de usar aí giz de cera, lápis de cor, canetas, né, para fazer o símbolo do seu clã, tá bom? Bom, agora vamos, né, depois de confeccionado o tabardo, isso é para quem vai ali na batalha, vai participar realmente da batalha. Mas e os demais? Que a maioria vai só para assistir, para ver todo mundo ali realmente participando da batalha, né? Então, para torcer para sua unidade e tal. Então, o que a gente vai fazer? No caso, eu vou dar aqui algumas dicas, né, de roupas medievais, tanto femininas quanto masculinas, tá? Então, como eram ali as roupas, como são as roupas medievais masculinas? Então, normalmente, para os homens, o vestuário se compunha de meias longas, né? Então, meias normalmente até a canela, quase próximo ali, bem de joelho, e culotes até a cintura. Culotes nada mais são que essas calças que eram mais justas aqui embaixo, né, perto dos pés, e um pouco mais larga aqui na região da coxa, tá? Então, essas calças eram chamadas de culotes, tá? Então, são meias longas e culotes. Os homens também usavam gibão, que é uma espécie de jaqueta curta. Ela fica bem curtinha, às vezes aqui para cima do quadril ainda, tá? E são feitos de tecidos um pouco mais grossos, tá? Semelhante aqui aos das imagens. Então, tem coisas desde mais simples, né, para os camponeses ou para pessoas mais simples na época, até para reis e pessoas
nobres, tá? Bom, na época também os homens usavam diversos tipos de chapéus em diversos tamanhos. E sapatos eram sapatos com pontas longas, tá? Então sapatos ali de bicos finos, né? Então aqui tem exemplo, né, aqui realmente uma roupa com chapéu, então esse é um tipo de chapéu que era bastante usado, tá? Então são modelos aí, são diversos tipos de chapéus, vocês podem pesquisar um pouco mais até na internet. E os sapatos são sapatos aí com pontas longas, tá? E finas, né? Semelhante aos exemplos que tem aqui. Veja que se você quiser ali confeccionar mais ou menos um sapatinho assim desse tipo, com um corino, né? Ele não é tão difícil, né? Você precisa de uma agulha grossa, mas você consegue sim confeccionar a partir de um molde básico aí que você encontra às vezes até na internet pronto, tá? Bom, os tecidos variavam de acordo com a condição social dos cavaleiros, o clima, a ocasião e o local. Então, como eu falei ali, mesmo na questão do gibão, tem tecidos e gostos para todas as classes sociais aí possíveis. Então, tem coisas desde para pessoas mais nobres, quanto pessoas ali realmente camponeses, são mais simples. Então, as pessoas usavam bastante túnicas, né? Então, túnica também é uma coisa que hoje em dia as pessoas ainda usam bastante. Então, é uma coisa que você pode, às vezes, encontrar até no seu próprio guarda-roupa, né? Ou no guarda-roupa da mãe, de algum conhecido, né? Então, não é tão difícil de achar. Então, se você pensar aqui, olha, você pega uma túnica com uma calça preta ali e pega um machado ou, né, o seu equipamento ali para batalha, pronto, você já tá ali com uma roupa semelhante aí com algumas tendências medievais, vamos assim dizer, tá bom? Então não é coisa difícil de vocês encontrarem. Tá? Em dias de festa, né, as pessoas usavam ricas vestimentas confeccionadas com tecidos orientais, sedas, lã penteada e veludo. Então, nos casos aí quando as pessoas tinham festas, tinham bailes, as roupas elas eram muito mais chiques, né? Os tecidos eram mais grossos, os tecidos eram importados, né? Então aqui nós temos alguns exemplos de algumas roupas, né? Usada realmente por nobres em eventos aí são festas, né? E eventos aí como bailes e tudo mais, né? Então, um exemplo, gente, que para quem assiste, por exemplo, Game of Thrones tem exemplos de roupas aí medievais muito legais. Então, dá para tirar algumas ideias aí para vocês usarem, confeccionarem a roupa de vocês, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de fantasias que vocês podem encontrar. Então, tem, né, reis, cavaleiros, né? Nós temos também algumas ali, o pessoal usava baseados aí nos monges, o pessoal usava bastante capas, né? Então é interessante vocês usarem isso também. Confecção de espadas e escudos é uma coisa simples que vocês podem fazer aí de papelão, tá? Então vocês às vezes conseguem uma roupa legalzinha, confecciona, usa alguma coisa que vocês já tinham em casa, né? Dando uma nova aparência para essa roupa, né? Reciclando essa roupa para fazer sua fantasia e acrescenta aí mais algum acessório aí medieval que já ficou top, tá? Então aqui nós temos ainda os médicos, né? Os médicos aí medievais, então eles usavam essas máscaras, tá? Então vocês também conseguem confeccionar. Tem vários tutoriais na internet que vocês podem seguir, e tem máscaras prontas que vocês encontram na internet para comprar. E essas capas, né? Essas túnicas longas que são também super fáceis para vocês fazerem. Vocês podem, às vezes, até enrolar um tecido aí ao redor do corpo e você já tem aí a sua túnica para você usar aí no evento, tá? Então, nós temos também os monges, tá? A roupa de monge também é muito legal, né? São simples e fica
E é muito realmente legal o pessoal se vestir como monge, a questão do capuz, tampar o rosto, dá aquele ar de mistério, né? Então também é uma fantasia muito legal para quem quiser usar e não é tão difícil de ser confeccionado, tá? É uma coisa bem simples. E temos também outra muito legal que é o carrasco, né? Então, se você está com vergonha porque você está indo fantasiado para o evento, tem vergonha de usar fantasia, como eu já ouvi alguns alunos falando, né? Vai de carrasco, você tampa o seu rosto aqui, né? Você usa, você faz aí, monta sua roupa, vai toda de preto e coloca uma máscara aí do carrasco que você ficou muito top, né? Então, é uma outra ideia que vocês podem usar, uma fantasia diferente, né? Que não vai você não vai ter muito custo confeccionando isso e é uma coisa simples e rápida para você fazer, tá? Uma ideia. Aí nós temos as roupas medievais femininas, né? Que são muito, muito lindas, na minha opinião. Eu acho muito realmente espetaculares essas roupas, questão de tecido, da modelagem em si, né? O caimento que essas roupas tinham na época, né? Então, as roupas e os sapatos da época, eles eram muito volumosos e praticamente escondiam o corpo inteiro, né? Principalmente aí o da mulher, né? As jovens, né, as mulheres mais jovens, elas até chegavam a revelar aqui o colo, mas a igreja sempre desaprovou os decotes. Então, quer dizer, as mulheres mais jovens às vezes até usavam roupas ali, vestidos um pouco decotados, mas a igreja sempre desaprovou, né? Agora, já existia, a gente pode dizer que também já existia moda naquele tempo, tá? Com a introdução de novidades na forma de vestidos, chapéus, sapatos, joias, né? Então, nessa época usavam-se muitas joias, sapatos, os tecidos importados, coisas de alta qualidade, principalmente na realeza, tá? Então, nós temos alguns modelos aqui de vestidos realmente usados por pessoas mais nobres, né? Sempre volumosos, reparem que sempre tem bastante tecido, sempre volumoso e sempre cobrindo grande parte do corpo, né? Veja que são mangas longas, só fica realmente o colo aqui à mostra, tá? O vestuário básico das mulheres incluía roupa de baixo, saia ou vestido longo, avental e mantos, né? Então, as pessoas, além do vestido, né, um vestido longo, elas poderiam usar também mantos por cima desse vestido. Então, igual nós temos aqui na imagem, né? As mais simples tinham vestidos, né? Vestidos longos com mangas também. E os mais nobres realmente tinham vestidos bem volumosos, com tecidos mais grossos, tecidos com brilho, né? E usavam bastante joias, tá? E mantos. Curiosidade, né? Na época, os cabelos presos eram usados para identificar uma mulher casada, enquanto as solteiras usavam cabelos soltos, tá? Então, isso é uma curiosidade legal para vocês saberem. Bom, então nós temos aqui também, no caso, nós podemos ver as joias, né, que eram usadas antigamente também nas épocas medievais. Então eram joias grandes, eram colares grandes, né, que tinham grande destaque. Então as cores mais usadas pelas mulheres eram o azul, né, o bordô e o verde escuro. As mangas e as saias dos vestidos eram bufantes e compridas, né, elas tinham bastante, sempre muito pano. E as mais ricas, né, usavam acessórios como leques e joias. Então, sempre joias também com grande destaque, né, como essas que estão na imagem aqui, sempre coisas grandes, com pedras, né, chamativas. Temos também as roupas mais simples, que eram usadas pelas camponesas. Então, nós temos vestidos mais simples, né, com batas, né, são algumas batas por baixo, roupas mais simples, mas sempre vestido longo, né, roupas
com manga comprida, né? São algumas que você encontram aí no caso, que tem o colo à mostra, né? Ou que são um pouco mais curtas. Então, esses são alguns exemplos de roupas mais simples usados por camponesas ou pessoas realmente mais simples aí na época. E tem aí diversas outras fantasias que você, se você quiser pegar aí, por exemplo, questão como essa arqueira, né? Então é uma roupa, né, que tem aí um pouco de estilo medieval também, tem algumas tendências, mas é totalmente inovadora aí no caso. Tá? Então você também pode usar a sua criatividade, pegar às vezes algum modelo masculino e transformar isso, né? Deixar ele um pouco mais feminino. Né? Carregar armas também é muito legal, então se você quiser também levar um machado, uma espada, um escudo, também para participar da batalha, muito legal, é muito legal as mulheres participarem também. Tá? Então são ideias. Então foram algumas ideias que vocês podem usar para fantasia, tá? Porque se vocês vão aí no dia só para ver realmente quem vai batalhar. E quem vai batalhar, aí usar o tabardo, né? Confeccionar os seus próprios tabardos. Então é isso aí, gente. Então vou ficando por aqui e nos vemos aí no dia 17 de julho, lá no evento em Campinas. Beleza? Então até mais. Até dia 17, gente. Tchau, tchau.